Oi, eu sou o Rick e eu já vou logo avisando que esse vídeo vai ser bem diferente de todos os outros, porque esse vídeo é uma homenagem especial para um grande amigo que eu perdi. Esse vídeo para mim é um desabafo. Ele não vai ter edição, então você pode só ouvir se você quiser. Eu espero que ao contar isso, eu me sinta melhor. Então, eu vou começar do início, contando uma história para vocês. Esse aqui é o Pirulito, um pequeno pincher que nasceu dia 31 de janeiro de 2020. Mas quando ele nasceu, a mãe dele, enquanto o limpava, acabou arrancando uma de suas patinhas. Então aí, ainda muito novo, ele já estava destinado a ter uma vida difícil. Ele, ainda bebê, teve muitas dificuldades para se adaptar. Não ter uma pata tornava tudo mais difícil para ele. Ele não comia e nem bebia água sozinho. Durante semanas tivemos que alimentá-lo somente com pastas nutritivas e água na seringa. Chegou a um ponto onde achamos que ele não sobreviveria. Afinal, ele não conseguia se virar sozinho. Mas aí, indo contra tudo, ele começou a comer e beber água sozinho, superando essa grande dificuldade. Com o passar do tempo, descobrimos que as dificuldades de Pirulito estavam longe de ter um fim. Descobrimos que ele possuía uma espécie de hidrocefalia, e o seu cérebro não era todo formado. Então ele nunca brincou igual os outros cachorros. Ele nunca latia ou mordia. Ele era bem tranquilo, na verdade. Só que quanto mais velho ele ficava, mais a sua cabeça aumentava. Daí veio seu nome. Isso trouxe grande dificuldade na sua locomoção. Só que mais uma vez, o Pirulito foi mais forte que o mundo e desenvolveu uma maneira própria de andar. Chegou a um ponto que ele andava facilmente sobre duas patas. Pirulito amava o sol. Era um amor genuíno, talvez a única felicidade que ele tinha em sua vida. Todos os dias pela manhã, ele ia até a porta e ficava esperando que alguém a abrisse, para que ele pudesse ir ao sol. E lá ele ficava, apenas deitado no sol, em paz. Ele nunca estava sozinho, sempre estava com seu irmão Bolt. Ele gostava muito do seu irmão. Das poucas vezes que viu o Pirulito latir, era enquanto brincava com seu irmão. Mas a vida nunca foi justa com o Pirulito. O seu irmão Bolt acabou morrendo ao cair do sofá. Esses dois irmãos sempre foram muito pequenos e frágeis. O Bolt, por exemplo, também tinha uma série de problemas, assim como seu irmão. Só que depois de sua morte, Pirulito estava sozinho no mundo, sem seu único e maior amigo. E ele viveu assim por muito tempo. Conforme o tempo passava, eu tive outros filhotes, mas nenhum deles brincavam com o Pirulito. Eles o excluíam. Mas, mesmo assim, o Pirulito parecia satisfeito, desde que pudesse se deitar ao sol. E a vida seguia. Quem me dera ter o poder de fazer as coisas sempre assim. Eu queria muito que Deus tivesse me dado o poder de manter as coisas como elas estavam. Mas a vida do Pirulito não foi um conto de fadas. Há mais ou menos um ano, ele teve um problema que causou uma pressão no seu olho, o que o fez ferir e perder a visão do olho esquerdo. Ele ficou muito mal por isso, porque o ferimento no olho causou uma infecção. Mas, mesmo assim, ele seguiu firme, porque ele tinha um desejo enorme de viver, e era só isso que bastava. E por muito tempo, a vida se seguiu-se assim. Todo dia de manhã, ele saía e ficava deitado no sol, embora raramente tinha algumas crises convulsivas. A vida estava tranquila para ele. Até que no início da semana passada, ele acabou pegando chuva no quintal. Ele já estava meio abatido porque estava gripado, mas agora ele estava muito fraco. Ele nunca teve muitos pelos, então passava muito frio. Então, essa chuva tinha acabado com ele. Ele parou de comer e ficou muito fraco. O seu corpo estava gelado e ele não conseguia ficar em pé. Eu achei que poderia ter chegado a sua hora, mas eu não aceitei isso. Eu forcei o corpo dele a se aquecer usando um secador de cabelo. E também o forcei a se alimentar e a beber água. Os dias foram passando. Terça,
quarta e até chegar na quinta-feira, onde eu tinha uma viagem marcada. E ele parecia melhor. Ele já até conseguia ficar em pé. Estava se alimentando sozinho, mas ainda era notável sua fraqueza. Eu até pensei em não ir, mas ele parecia estar melhorando. Achei que, deixando ele na casa de parentes que cuidariam bem dele, ele já estaria melhor até a minha volta. Foi então que na madrugada de sexta, dia 2, eu recebi a notícia. Eu ainda estava no meio da viagem e isso foi como uma facada no meu coração. Eu queria acreditar que era só uma brincadeira, que alguém só estava querendo zoar comigo. Mas ninguém brincaria com uma coisa dessas. Isso foi uma injustiça desgraçada. Ele parecia melhor. Até hoje ele sempre tinha conseguido superar tudo, mas dessa vez não. E o pior é que eu não estava lá com ele, no fim. Eu não consigo tirar da minha cabeça que a culpa disso foi minha. Todos falam que eu fiz o impossível por ele. Mas se eu realmente tivesse feito, ele ainda estaria vivo aqui comigo. Eu sempre vou me culpar por isso. Eu não sei o que eu poderia ter feito, mas eu tinha que ter tentado fazer alguma coisa. Pode até parecer bobeira, mas eu amei esse cachorro de uma forma que eu acho que nenhum humano tem amado outro animal. Eu realmente tinha uma ligação muito forte com ele. Eu sou alguém religioso, mas em toda a minha vida, eu nunca quis tanto que o céu fosse real. Porque o pirulito merece o melhor lugar do céu, e nada menos do que isso. Ele viveu a vida inteira sofrendo, e mesmo assim, seu maior desejo era viver. Nunca vi um ser tão puro. Levem isso como uma lição. Ele nunca reclamou de sua vida, talvez porque ele só tinha essa. Mas ao invés de se lamentar, ele aceitou isso. Ele aceitou toda essa dor e viveu um dia de cada vez, uma luta por dia. Tudo porque ele gostava de se deitar ao sol. Muitos podem dizer que agora ele estaria em paz e que talvez ele não quisesse mais viver. Sobre a primeira parte, eu não sei, mas quanto à vontade de viver, na terça-feira, enquanto ele ainda estava bem fraco, eu me lembro perfeitamente. Eu me deitei com ele em cima do meu peito. Ele estava gelado, tremendo de frio. Ele nem conseguia se mexer, mas mesmo assim eu só fiquei ali, quietinho, com ele em cima do meu peito. Estava tão quieto que eu podia sentir seus batimentos. E aquilo era a única coisa que ainda me provava que ele ainda estava vivo. Aquelas batidas daquele pequeno coração, surpreendentemente, não estavam fracas. Eram batidas de alguém que ainda queria muito viver. E essa sua vontade pela vida viverá para sempre em mim, toda vez que eu lembrar das batidas do seu coração. E agora, eu quero falar com você, meu pirulitinho. Independente de onde você esteja, eu espero que tenha muito sol aí. Agora eu quero falar com você que viu esse vídeo até aqui. Se você está passando por uma situação difícil, por favor, se mantenha firme. Porque se esse cachorrinho se manter firme até o final, você também pode. E eu não sei se alguém realmente se importa com isso que eu falei, mas eu não sou bom em lidar com essas coisas. E eu não queria escrever esse roteiro porque eu teria que pensar nisso. E eu não queria. Mas eu também não quero esquecer nada sobre ele. Por isso eu fiz esse vídeo. Esse vídeo é pra mim, mais do que pra qualquer um. E se você sabe a dor de perder alguém, ou se você também perdeu algo importante pra você, eu espero que você consiga superar tudo isso. Porque daqui pra frente, eu serei como esse cachorrinho, que mesmo tão pequeno e com a vida tão difícil, sempre escolheu viver. É engraçado. Todos sempre me falaram que o nome dele era uma zoeira e que ele era o mais feio dos meus cachorros. Mas pra mim, ele sempre foi e sempre será
o mais bonito.